Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma videoaula da disciplina de microprocessadores, onde nessa videoaula a gente vai dar sequência à utilização de vetores, trazendo aqui uma aplicação de vetores envolvendo o acionamento de portas lógicas e também a interação de um vetor com a serial do Arduino. E nessa aplicação, por exemplo, a gente tem a presença aqui da serial, onde a gente insere o texto. E aí o que aparece aqui, né, é o que já que aparece dentro aqui do monitor serial para nós, é aí o que já está sendo entregue, né, ao Arduino. Eu já deixei o código aqui já de antemão preparado, então vamos, por exemplo, declarar aqui um vetor do tipo char de 30 posições, onde aí a gente vai declarar também uma variável do tipo inteira e inicializada em 0. Aqui a gente vai inicializar a serial. E aí, por comodidade aqui, a gente vai inserir um espaço aqui, um caractere de nova linha, apenas para poder limpar aqui a serial, caso a gente reinicie aí o código, né, aqui no Tinkercad. Então, como primeira instrução, a gente orienta o usuário a digitar uma sequência qualquer, aqui no caso a gente vai estar numa sequência definida, e aí na nossa aplicação, a gente vai utilizar aqui um while serial.available. Esse serial.available ele confere se existe algum caractere, né, sendo transmitido pela serial, né, ao Arduino, né, e se esse caractere já está ali disponível, já é uma instrução que já faz essa conferência para nós. E aí aqui a gente vai alimentar o nosso vetor caractere utilizando-se aí do índice i, onde que a gente iniciou em 0 no início do programa aqui, ó, né? Então, quando o primeiro caractere for enviado, então aqui o vetor caractere, né, na posição 0 vai receber essa informação e ele vai imprimir aqui para nós o que foi recebido, né? Então vai dar um serial print caractere e aí imprime o índice atual de índice aqui, e aí fecha o parênteses e imprime qual que é o caractere em si, né? Aqui esse delay a gente pode desconsiderar nesse momento. E aí a gente pega aí e incrementa o índice, a variável de índice, né, para poder ele passar para a próxima posição do nosso caractere. Como a gente estabeleceu aqui como tamanho do caractere do nosso vetor 30, então a gente vai fazer uma checagem aqui. Se o índice for maior ou igual a 30, ou seja, já atingiu o valor de 30, então a gente vai imprimir toda a sequência, né, através desse for, inicializando aqui uma variável x em 0, né, até que x, né, seja ainda menor do que i, né, e a gente incrementa x aqui. E aí agora, ao invés de colocar o i, a gente coloca o x, já que o x é a variável de controle aqui desse for. Então aqui a gente vai imprimir a sequência de caracteres que o Arduino recebeu de forma sequencial. E a gente dá só um espaçozinho aqui para inserir uma próxima frase. E aí reinicializamos o índice em 0 novamente, né, para ele fazer aí uma nova checagem e uma nova sequência. Vamos então rodar aqui o nosso código. Então ele insere a instrução. Vamos digitar aqui, por exemplo, Instituto Federal de São Paulo. Ups. Instituto Federal de São Paulo. Então, vamos ver lá. Perceba que ele preenche, ele imprime para nós, né, o caractere, o índice
e o elemento que foi, né, armazenado naquela posição do vetor. E aí, por último, como atingiu o valor de 30, ele vai lá e escreve na sequência para nós, Instituto Federal de São Paulo. Né? Então percebam que, né, conforme a gente vai incrementando a variável i aqui, né, cada posição do nosso vetor, caractere aqui, pega uma letra específica do nosso nome, né, Instituto Federal de São Paulo. O caractere 0 ficou com a letra I, o caractere, né, o índice 1 ficou com a letra N, e assim por diante. No espaço, lá, ele imprime um espaço mesmo, né? Ele não imprime nada mais do que um espaço. E aí cada posição do nosso vetor fica com a sua letra específica. Né? Então, utilizando-se da serial, né, a gente consegue aí alimentar um vetor, né, por exemplo, que esteja armazenado no Arduino através dessa sequência aqui. Ó. Aqui a gente imprimiu só para visualizar os caracteres em sequência, né, mas aqui a gente checando, né, e tem um caractere disponível, quer dizer, quando a gente escreve aqui Instituto Federal de São Paulo, então a gente tem aqui 30 caracteres. Enquanto tiver um caractere ainda sendo enviado, né, o nosso while aqui ele vai entender que, né, existe aí uma, uma variável, né, um caractere sendo transmitido através da serial. Né? E aí ele, a cada caractere, né, a gente incrementa aqui a variável i, e aí cada posição do nosso vetor pega um caractere enviado pela serial separadamente. Uma outra aplicação também, por exemplo, de vetores seria o acionamento de portas lógicas. Vamos imaginar que a gente quer acionar essas portas lógicas, esses LEDs, em sequência, acendendo e apagando um ou outro aí na sequência, né? Depois voltando também acendendo e apagando no sentido contrário. Então, o que normalmente a gente faria? Né? A gente declara cada variável como uma porta lógica. Então, em 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Referente a cada porta lógica. E um timer aqui para a gente poder aí piscar os LEDs. E aí, para a parte de configuração, a gente teria que dar uma instrução para cada pino, né? Estabelecendo eles aí como saída. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São as portas que a gente está usando aqui na placa. E aí, para poder fazer o efeito, a gente teria que dar um digital write para o pino 2 acender, dar um tempo, depois apagava o pino 2, dava um tempo. Depois acendia o pino 3, dava um tempo, apagava, dava mais um tempo. E fazia a mesma ideia com o pino 4, o pino 5, 6 e o 7. Acendia e apagava o sétimo, depois vinha, né, voltando, né? Acendia e apagava o 6, o 5, 4, 3, e aí voltava novamente lá para o 2, fazendo esse efeito. Vamos ver como é que está acontecendo aqui. Então perceba, ele acende lá o LED relacionado ao pino 2 e vai na sequência acendendo e apagando conforme o código aqui. Agora ele vai voltar acendendo e apagando, fazendo esse efeito de iluminação, né, sequencial aí, indo e voltando. Agora, uma outra maneira de a gente fazer isso seria, por exemplo, utilizando de vetores. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Eu deixei o código separado aqui.
Vamos imaginar que agora, ao invés da gente estabelecer aí uma variável para cada porta, a gente estabelece apenas um único vetor, onde nesse vetor a gente vai inserir todas as posições de portas lógicas que a gente quer. Né? Então, ao invés de a gente estabelecer uma variável por porta, a gente vai estabelecer apenas uma única variável, que é um vetor. Né? E aí a gente colocou aqui os valores 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui uma variável de contagem para auxiliar nessa implementação e uma variável de tempo, que é a mesma utilizada anteriormente. Então agora, para a gente estabelecer todos esses pinos como saída, a gente não precisa fazer, né, a instrução pinMode para cada pino específico. A gente pode simplesmente, através de um for, né, e uma variável de contagem aqui, né, de 0 até 5, né, que aí ele vai, por exemplo, quando o count for 0, ele vai pegar aqui e vai fazer o pin array 0 como output. Só que o nosso compilador entende o que como sendo pin array 0? Ele entende como sendo a porta lógica 2. Né? Já que aqui a porta lógica 2 está referente à posição 0 do nosso vetor. O 3 a posição 1, o 4 a posição 2, o 5 a posição 3, o 6 a posição 4 e o pino 7 a posição 5 do vetor. Então aqui quando o pin array for, o count for 1, né, então o nosso compilador vai dar o comando de output, né, do pinMode em output para o pin array 1. Só que para o nosso compilador, pin array 1 é a porta lógica 3. Né, que o índice 1 aqui, né, faz referência aí ao pino 3. Então, através de um for, a gente consegue estabelecer todos esses pinos como saída. Imagina se a gente for aqui, a gente está só com 6. Imagina que a gente fosse fazer isso para 10 portas lógicas. Né? Se a gente fosse fazer dessa forma, teria que fazer 10 instruções. Né? E aqui, apenas com 3 linhas, né, utilizando-se de um vetor, a gente consegue fazer isso tranquilamente para qualquer número de saídas. Né? E aí, na sequência, para a gente fazer o acionamento, basta utilizarmos também o for através dos vetores. Por exemplo, aqui o count vai começar em 0 até 5. Né? E aí o que acontece? Ao comando digital write para count igual a 0, vai fazer com que, né, o pin array receba aí a instrução high, o nível lógico high. Só que para o nosso compilador, pin array 0 é o quê? É o pino, a saída lógica do pino 2. Então ele vai jogar ele para, vai acionar o pino 2, dá um tempo, desliga e dá mais um tempo. Ele vai incrementar o count para 1, e aí vai fazer isso. O pin array 1 é a porta lógica 3. Então ele vai acender a porta lógica 3. Depois o count incrementa para 2. Pin array 2 é a porta lógica 4, né, conforme aqui na sequência do vetor. Então aí ele faz toda essa sequência, né, acendendo os LEDs conectados nessas portas lógicas. E o mesmo efeito é realizado, né, com o comando for, só que agora fazendo o decremento dessa variável de contagem. Ele vai partir lá de pin array, ele piscou o último LED, então ele parte do próximo, né, e vai decrementando até chegar a 0, e aí volta novamente no outro for. Vamos ver como é que fica essa aplicação. Ele apaga o primeiro, terceiro, vai na sequência, depois ele volta fazendo aí o contrário. Então percebam que o tamanho do código diminuiu consideravelmente. Olha o tamanho do código anteriormente, onde a gente tinha que definir, né,
uma variável para cada porta lógica, estabelecer separadamente cada porta lógica como saída e acionar manualmente cada porta lógica, desligar elas, né, na sequência, para que através, né, com a utilização de vetor, né, e através da instrução for, a gente consegue fazer isso com um código muito mais enxuto, né? Então são essas duas aplicações aí bastante importantes, da utilização de vetores. Eu trouxe aqui para a gente fechar esse assunto de vetores na nossa disciplina. Tá joia? Então a nossa aula fica por aqui. Obrigado e até mais.